bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Fugindo ao Cativeiro, de Vicente de Carvalho. O poeta do mar e cidadão da República, o grande artista do verso neste consagrado poema épico abolicionista. É muito emocionante, tal como Vozes da África, tal como o Navio Negreiro, então você vai embarcar em uma grande jornada aí. Boa leitura! Poemas e Canções, de Vicente de Carvalho. Fugindo ao Cativeiro. 1. Horas mortas, inverno, em plena mata, em plena serra do mar. Em cima, ao longe, alta e serena, a ampla curva do céu das noites de geada, como a palpitação vagamente azulada de uma poeira de estrelas. Negra, imensa, disforme, enegrecendo a noite, a desdobrar-se pelas amplidões do horizonte, a cordilheira dorme. Como um sonho febril do seu sono ofegante, na sombra em confusão do mato farfalhante, tumultuando, o chão corre às soltas sem rumo. Trepa agora o cantis por escarpas a prumo. Erriça-se em calhaus bruscos como arrepios, mais repousado além levemente se enruga na crespa ondulação de cômoros macios. Resvala num declive, e logo, como em fuga, precipite. Através da escuridão noturna, despenha-se de chofre ao vácuo de uma furna. Do fundo dos grotões outra vez se subleva, surge, recai, ressurge, e assim, como uma torrente furiosa em convulsões, vai rolando na treva, despedaçadamente e indefinidamente. Muge na sombra a voz rouca das cachoeiras, rajadas sorrateiras. De um vento preguiçoso arfam de quando em quando, como um vasto motim que passa sussurrando. E em cada árvore altiva e em cada humilde arbusto, há contorções de raiva ou frêmitos de susto. A mata é tropical, basta, quase maciça, de tão cerrada. Ao pé do tronco dominante, que, imperturbavelmente imóvel, inteiriça sob a rija galhada o torso do gigante, uma vegetação turbulenta e bravia, rasteja, lastra, fura, enrosca-se, porfia. Moltas de craguatás agressivos, rasteiras trapoeirabas tramando o chão todo, touceiras de brejaúva, em riste inflexas ouriçadas, de espinhos. E por tudo, e em tudo emaranhadas as trepadeiras, enredouças balouçando hastes vergadas, galho a galho acorrentado, árvores afogando arbustos, brutalmente, enlaçando a jiçara o talhe adolescente, com espécies formando a trama de uma sede, atulhando o desvão de 2 troncos, a plebe da floresta oprimida e em perpétuo levante. Acesa num furor de seiva transbordante, toda essa multidão desgrenhada, fundida como a conflagração de 100 tribos selvagens em batalha, a agitar sem formas de folhagens, disputa-se o ar, o chão, o orvalho, o espaço, a vida. Na confusão da noite, a confusão do mato gera alucinações de um pavor insensato, aguça o ouvido ansioso e a visão quase extinta. Lembra e talvez abafe urros de onça faminta, a mal ouvida voz da trêmula cascata que salta e foge, vai rolando águas de prata. Rugem sinistramente as moutas sussurrantes, ocultam-se traições de abismo numa alfombra. Pênedos traçam no ar figuras de gigantes, cada ruído ameaça e cada vulto assombra. Uns tardos caminhantes, sinistros, meio nus, esboçados na sombra, passam como visões vagas de um pesadelo. São cativos fugindo ao cativeiro. O bando é numeroso, vem de longe no atropelo da fuga perseguida e cansada. Hesitando em vácuos de susto e avançadas afoutas, rompendo o mato e a noite, investindo as ladeiras, improvisam o rumo ao acaso das multas. Vão arrastando os pés chagados de frieiras,
De furna em furna a serra imensa se desdobra, de sombra em sombra a noute infinda se prolonga. E flexuosa em vai-vens, como de dobra em dobra, a longa fila ondula e serpenteia, e a longa marcha através da noite e das furnas avança. Vão andrajosos, vão famintos, vão morrendo. Incita-os o terror, alenta-os a esperança. Fica-lhes para trás, para longe, o tremendo cativeiro. E através desses grotões por onde se arrastam, do sertão que os esmaga e os esconde, da vasta escuridão que os segue e que os ampara, do mato que obsta e apaga os seus passos furtivos, seguem almas de hebreus, rumo do Jabaquara, o Canaã dos cativos. Vão calados, poupando o fôlego. De quando em quando, fio d'água humilde, murmurando as tristezas de um lago imenso, algum gemido, um grito de mulher, um choro de criança, conta uma nova dor em peito já dorido, um bruxoleio mais mortiço da esperança, a rajada mais fria arrepiando a floresta e a pele nua, o espinho entrando a carne, a aresta de um seixo apunhalando o pé já todo em sangue, uma exacerbação nova da fome velha, a tortura da marcha imposta ao corpo exangue, o joelho exausto que contra a vontade ajoelha. E a longa fila segue, a passo vagarosa, galga de fraga em fraga, montanha fragosa, bem mais alta que o Calvário. Um, tropeçando, arrima o pai octogenário. Os mais valentes dão apoio aos mais franzinos, e mães, a agonizar de fome e de cansaço, levam com o coração mais do que com o braço os filhos pequeninos. Dois. Ei-lo por fim o termo desejado. Da subida a montanha volta e cresce, de um vale escuro ao céu todo estrelado, e o seu cume de súbito aparece de um resplendor de estrelas aureolado. Mas ai, tão longe ainda! E de permeio à vastidão das sombras sem caminhos, um fundo vale tenebroso e feio, e o mato das barrocas, cheio de fantasmas, de estrépitos, de espinhos. Tão longe ainda! E os peitos arquejantes, e as forças e a coragem sucumbindo, estacando aterrados por instantes, pensam que a morte hão de encontrar bem antes do termo desse itinerário infindo. Tiritando a chorar, uma criança diz com voz débil: "Mãe, faz tanto frio." E a mãe os olhos desvairados lança em torno e vê apenas o sombrio manto de folhas que o tufão balança. "Mãe, tenho fome." A criancinha geme. E ela, dos trapos arrancando o seio, põe-lhe na boca ansiosa, aperta e espreme, arido e seco. E do caminho em meio ela, aterrada e muda, estaca e treme. Vai-lhe morrer, morrer nos próprios braços, morrer de fome o filho bem-querido. E ela, arrastando para longe os passos, o amado corpo deixará perdido para os seus beijos, para os seus abraços, esse cadáver pequenino, e o riso murcho no lábio e os olhos apagados. Toda essa vida morta de improviso hão de ficar no chão, abandonados à inclemência de sóis e do granizo. Esse intezinho débil e medroso, que ao mais leve rumor se assusta e busca o asilo do seu seio carinhoso, há de ficar sozinho, e em torno a brusca voz do vento ululante e cavernoso. E em torno a vasta noite solitária, cheia de sombras, cheia de pavores, onde passa a visão errante e vária dos lobisomens ameaçadores. Em desfilada solta a tumultuaria. Desde a cabeça aos pés toda estremece, falta-lhe a força, a vista se lhe turva, toda a coragem na alma lhe esmorece. E afastando-se ao longe, numa curva o bando esgueira-se e desaparece. Ficam sós, ela e o filho agonizando. Ele a morrer de fome, ela de medo. Ulula o furacão,
de quando em quando, e sacudindo os ramos e o folhedo, movem-se as árvores gesticulando. Ela ergue os olhos para o céu distante e pede ao céu que descortine a aurora. Dorme embuçado em sombras o levante, mal bruxoleia pela noite fora das estrelas o brilho palpitante. Tenta erguer-se e recai, soluça e brada, e apenas o eco lhe responde ao grito. Os olhos fecha para não ver nada, e tudo vê com o coração aflito, e tudo vê com a alma alucinada. Dentro se lhe revolta a carne, explode um instinto bruto e quebra-lhe a vontade. Mães, vosso grande amor que tanto pode menos que a indômita ansiedade, em que o terror os músculos sacode. Ela, apertando o filho estreitamente, beija-lhe os olhos úmidos, a boca, e desvairada em pranto, ebria e tremente, arrancando-o do seio de repente, larga-o no chão e foge como louca. Aponta a madrugada, da turva noute esgarça o úmido véu, e espraia-se risonha alvoroçada, rosando os morros e dourando o céu. A caravana trôpega e ansiosa chega ao tope da serra. O olhar dos fugitivos descansa enfim na terra milagrosa, na abençoada terra onde não há cativos. Embaixo da montanha, logo adiante, quase a seus pés, uma planície imensa, clara, risonha, aberta, verdejante. E, ao fundo do horizonte, ao fim da extensa, macia várzea que se lhes depara, ali próxima em frente, esfumadas na luz do sol nascente, as colinas azuis do Jabaquara. O dia de ser livre, tão sonhado, lá do fundo do escuro cativeiro, amanhece por fim, leve e dourado, enchendo o céu inteiro. Uma explosão de júbilo rebenta desses peitos que arquejam, dessas bocas famintas, dessa turba macilenta. Um borborinho de palavras loucas, de frases soltas que ninguém escuta, na vasta solidão se ergue e se espalha, e em pleno seio da floresta bruta, canta a vitória a meio da batalha. Seguindo a turba, agarro-la e travessa, que se alvoroça e canta e salta e ri-se, um coitado, com a trêmula cabeça toda a alvejar das neves da velhice. Tardo, trôpego, só, desamparado, chega afinal e surge à superfície do alto cimo, repousa consolado longamente nos longes da planície, o olhar quase apagado. Distingue-a mal, duvida, resmungando, fita, compreende-a pouco a pouco, vê-a anunciando próxima, esboçando no chão que brilha de um fulgor de área, num verde claro de ervaçal que ondeia, a aparição da terra prometida. Todo trêmulo ajoelha, e ajoelhado de mãos postas, nos olhos a alma e a vida, ele, o mesquinho e o bem-aventurado, adora o céu nessa visão terrena. E de mãos postas sempre extasiado, murmura, reza esta oração serena com um tosco resumo do Evangelho. Foi Deus Nosso Senhor que teve pena de um pobre negro velho. Seguem, começa a íngreme descida, descem e recomeça a peregrinação entontecida no labirinto da floresta espessa, sob o orvalho das folhas gotejantes entre as moutas cerradas de espinheiros. Andrajosos, famintos, triunfantes, descem barrancos e despenhadeiros. Descem rindo a cantar, seguem felizes sem reparar que os pés lhes vão sangrando pelos espinhos e pelas raízes, sem reparar que atrás, pelo caminho por onde fogem como alegre bando de passarinhos da gaiola escapo, fica um pouco de trapo em cada espinho e uma gota de sangue em cada trapo. Descem rindo e cantando, em vozeria e em confusão, toda a floresta cheia de murmúrio das fontes da alegria deles, da voz dos pássaros gorjeia, tudo é festa.
severos e calados, os velhos troncos plácidos ermitas, os próprios troncos velhos remoçados, riem no riso em flor das parasitas. Varando acaso as árvores à sombra da folhagem que a brisa arfa e revoa, na verde ondulação que úmida alfombra, o ouro leve do sol bubu à toa. A água das cachoeiras clara e pura salta de pedra em pedra aos solavancos, e a flor de São João se dependura festivamente à beira dos barrancos. Vão alegres, ruidosos, mas no meio dessa alegria palpitante e louca, que transborda do seio e transborda, canta e ri na boca, uma mulher absorta, acabrunhada. Segue parando a cada passo, e a cada instante os olhos para trás volvendo. De além, do fundo dessas selvas brutas, chama seu nome em lágrimas gemendo, uma vozinha ansiosa e suplicante. Mãe, onde geme que tão bem o escutas teu filho agonizante? 4. De repente, como um agouro e uma ameaça, um alarido de vozes estranha passa na rajada do vento. Estacam. Como um bando de ariscos, cai tetus farejando a matilha, imóveis alongando o pescoço, arquejando. Presa a respiração, o olhar em fogo, enrilha os dentes, dilatada a narina, cheirando a aragem, escutando o silêncio, espreitando a solidão. Assim, numa alarma instintivo, estaca e põe-se alerta ao bando fugitivo. Nova rajada vem, novo alarido passa. Como, topando o rastro ainda fresco da caça, uiva a matilha enquanto inquire o chão agreste, e de repente em fúria, alvoroçada investe, e vai correndo e vai latindo de mistura, rosna ao dar-lhes na pista e escuta que os procura, e morro abaixo vem ladrando-lhes no encalço. Grita e avança em triunfo a soldadesca ufana, e os frangalhos ao vento, em sangue o pé descalço, alcateia usurpando a forma e a face humana, almas em desespero arfando em corpos gastos, mais aflitas levando os filhinhos de rastos, homens com o duro rosto em lágrimas, velhinhos esfarrapando as mãos a tactear nos espinhos. Toda essa aluvião de caça perseguida por um clamor de fúria e um tropel de batida. Foge! Rompendo o mato e rolando a montanha, foge! E multas adentro e barrocas afora, arrasta-se, tropeça, esbarra-se, amaranha. Arqueja, hesita, afrouxa e desanima e chora. Para. Perto, bramindo, a escolta o passo estuga. Os fugitivos, nesse aproximar da escolta, sentem que vai chegando o epílogo da fuga. A gargalheira, a algema, as angústias da volta. Além, fulge na luz da manhã leve e clara o contorno ondulante e azul do Jabaquara. Adeus, terra bendita. Adeus, sonho apagado de ser livre. É preciso acordar, e acordado ver-te ainda, e dizer-te um adeus derradeiro, e voltar para longe para o cativeiro. Sobre eles, novamente, uma funérea noite cai para sempre. Como a trôpega boiada, que, abrasada da sede e tangida do açoute, se arrasta pela areia adusta de uma estrada. Volverão a arrastar-se, humildes e tristonhos, tangidos do azorrague e abrasados de sonhos, pelo deserto areal desse caminho estreito, a vida partilhada entre a senzala e o eito. Agrupam-se vencidos a tremer, escutando o tropel e os rugidos da escolta cada vez mais em fúria e mais perto. Nesse magote vil de negros maltrapilhos, mais de um olhar fitando o vasto céu deserto, ingenuamente expobra o pai, que enjeita os filhos. Destaca-se do grupo um fugitivo, lança em torno um longo olhar tranquilo de esperança e diz aos companheiros: fugi, correi, saltai pelos despenhadeiros. A várzea está lá embaixo, o Jabaquara é perto. Deixai-me aqui sozinho, eu vou morrer de certo, vou morrer combatendo e trancando o caminho. A morte assim me agrada. Eu tinha de voltar para conservar-me vivo.
e é melhor acabar na ponta de uma espada do que viver cativo. E enquanto a caravana desanda pelo morro atropeladamente, ele, torvo, figura humilde e soberana, fica e a pé firme espera o inimigo iminente. Hércules negro corre, abrasa-lhe nas veias sangue de algum heróico africano selvagem, acostumado à guerra, a devastar aldeias, a cantar e a sorrir no meio da carnagem, a desprezar a morte espalhando-a às mãos cheias. Não pôde a escravidão domar-lhe a índole forte, e vergar-lhe a altivez, e ajoelhar o odeante do carrasco e da algema. Sorri para o suplício, e aflito encara a morte, sem que lhe o braço trema, sem que lhe ensombre o olhar o medo suplicante. Erguendo o braço, ele ergue a foice volta, e rola sobre a terra uma cabeça solta. Sobre ele vem cruzar-se o gume das espadas. Ah! Prendei-lo jamais, respondem as folsadas, turbilhonando no ar e ferindo e matando. De lado a lado o sangue espirra a jorros. Ele, ágil, possante, ousado e heróico, formidando, faz frente, 1 contra 10. Defende-se e repele. E não se entrega, e não recua, e não fraqueja. Tudo nele, alma e corpo ajustados, peleja. O braço luta, o olhar ameaça e desafia. A coragem resiste, a agilidade vence. E, coriscando no ar, a foice rodopia. Afinal, um soldado, hebreu de covardia, recua, vai fugir, recua mais, detém-se. Fora da luta, sente o gosto da chacina e, vagarosamente alcançando a carabina, visa, desfecha. O negro abrira um passo à frente, erguera a foice, armava um golpe, de repente. Estremece-lhe todo o corpo fulminado. Cai-lhe das mãos a foice, inerte para um lado. Pende-lhe inerte o braço, impotente, indefeso. Ilumina-lhe ainda a face decomposta, um derradeiro olhar de afronta e de desprezo. Como enxame em furor de vespas assanhadas, assanham-se-lhe em cima os golpes em resposta e retalham-no à solta os gumes das espadas. E retalhado, exausto, o lutador vencido todo flameja em sangue e expira num rugido. E esse foi Fugindo ao Cativeiro, de Vicente de Carvalho. Que intenso, hein? Muito comovente. Falamos muito juntos. Nossa, a gente tem que avaliar essas 4 partes, né? Em que esse poema épico é composto. Sim. E eu enxergo aí um curta-metragem, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, já chegamos lá. Já chegamos lá. Bom dizer que o Vicente de Carvalho, a gente vai demorar na biografia dele daqui a pouco, mas ele cresceu na cidade de Santos e eu preciso falar isso, que ele se refere ali ao Quilombo Jabaquara, que foi constituído em 1880 e foi o maior quilombo do Brasil. Ele durou por 6 anos. Todo mundo conhece o Quilombo dos Palmares, né? Mas o maior mesmo é o do Jabaquara. Então, quando a gente escuta na poesia que eles estão no topo da colina e querem enxergar o Jabaquara, de Santos que a gente tá falando. Muito legal. Inclusive, eu li que ele era um dos que ajudava, né? Chegarem até os quilombos. Ele fazia parte de um grupo, era Boemia Abolicionista o nome. Que legal. Bem interessante, que ele fazia esse trabalho de resgatar, né, os escravos, ajudar eles, né? A presença do Vicente de Carvalho é muito forte, né? Nessa campanha abolicionista e que vem depois, né? Ali nessa questão, ele já era um jovem quando foi abolido, e também na Primeira República, que foi um assunto recente nosso aqui. Foi um jornalista muito retrasado, a gente falou sobre a Primeira República. Isso mesmo, um jornalista muito atuante, então tem tudo a ver isso que você acabou de falar. Mas vamos a essas 4 partes, então, Lucas. A gente tem esse início, né? Fugindo ao Cativeiro, foi declarado pelo Vicente de Carvalho como um dos poemas que ele mais gostou, né, de toda a sua feitura literária. Ele começa então ambientando essa natureza, né? A gente tem esse inverno
rigoroso. É igual uma estrutura, né, de uma estrutura clássica, né, de 3 atos. Aqui a gente tem 4, mas tem 2 atos ali que daria pra juntar, né? Sim. Que eles são fazem parte da mesma narrativa ali. Mas ele começa justamente, né, ambientando o leitor, né, onde a gente tá e você ainda não sabe ao certo o que tá acontecendo, você vem a saber nos versos seguintes, mas ele ambienta você, onde você tá, né, cria todo esse mundo em volta aí. Perfeito. A gente percebe que uma vez ambientado esse tempo e espaço, essa floresta tropical ela se mostra como bem inóspita, né, para os personagens que vão circular por ali. Frio, né? E ele até usa o termo Noite. Estrépidos espinhos, né? E isso, só a palavra estrépido em si já cutuca, né? Imagina os espinhos junto. Esse espinho volta várias vezes, né? Depois, durante a narrativa. E essa coisa dos trapos, né? Irem ficando nos espinhos e o sangue no trapo. Então, é muito figurativo e muito intenso. Mas Sim. então ele entra ainda nessa parte 1, mas depois que ele ambienta essa natureza, ele fala que são fugitivos e ele se demora numa mãe e um filho, que fazem a atuação no ato 2, né? Sim, então ali tem esse incidente, né, que acontece, que é um incidente, digamos, mais intenso, né? Depois tem a batalha, mas digamos que ali é o que puxa, assim, o leitor pra dentro mesmo, né? Ele mostra realmente o que tá acontecendo, assim, de forma bem crua, bem intensa e, né, sem nenhum filtro. Nossa, é muito justo porque impactante. ele também é um poeta naturalista, você falou muito bem, né? Então, o naturalista, ele não se preocupa em pôr filtros, né? Ele trabalha com o real mesmo, né? Tanto que é um poema, mas parece quase um conto, né? Junto, ele tem essa narrativa bem linear, construída, assim. Porque é épico, né? Justamente, ele se propõe a contar essa batalha, né? Essa fuga heróica, né? E essa mãe e esse filho, eu confesso, Lucas, me emocionaram demais, até na hora da gravação, porque a amamentação que ela tenta dar naquele peito seco, né? E a gente percebe que a criança morre com a boca no peito e ela tem que arrancar a criança e daí ela sai correndo para encontrar de novo o grupo. Tem que deixar ali a criança, é muito difícil, muito intensa essa parte. E depois na parte 3 volta, ela fica escutando a criança chamar, né? Ou seja, essa mãe deixou o corpo da criança, mas ela não deixou a criança de dentro dela, né? Sim. Ela sempre vai ficar com essa saudade e com aquela falta, né? Podia ter terminado ali, né? E terminar de forma super triste. Já tava pronto, né? Mas continua e ele faz a história continuar de forma bem efetiva. Aquilo marcou e a história continua, né? Aí logo depois desse acontecimento tem a ascensão, assim, né? Que a gente vê dentro de um roteiro isso, né? E só que aqui acontece tanto literariamente quanto fisicamente, porque o que acontece? A caravana sobe a serra, vai lá pra cima, né? Então tá no alto ao mesmo tempo que a narrativa sobe, então a gente tem essas duas coisas acontecendo juntas. Bem né? certinho mesmo. Bem legal. E no topo da serra enxerga as colinas azuis do Jabaquara. Achei lindo isso. Né? Esperança, até porque a gente tá falando que eles estão vendo ali um oceano, né? Que é Santos, propriamente dito, né? Nessa época, um pouco depois, nesse entorno desse período, se tornou o maior porto de café do Brasil, né? Então, a gente tem também uma cidade crescendo e Jabaquara, nesse momento, acolhendo os fugitivos. Aí a gente caminha para o quarto ato, né? Depois desse pico de esperança, eles enchem o coração, né? De possibilidades de uma nova vida. Sim, e quando vai chegando, né? No quilombo, começa a dar algumas dicas, né? Aquilo dos espinhos, de novo, né? Pisou nos espinhos, deixou sangue, deixou trapos. Ou seja, né? Vai deixando a trilha, né? Pra seguirem eles, e daí ele comenta assim, de certa forma, eu entendi que eram cachorros, até por isso eu coloquei o som dos cachorros, mas acho que era isso mesmo, né? Sim, que ele farejadores, né? Ele usou outras palavras, assim, pra descrever isso.
Mas que daí vai se aproximando, né? E você vê que a história vai terminar dessa forma trágica, né? Vão capturar eles de volta. Até que surge o Hércules Negro ali. Isso, lindo, porque esse termo ele reverbera na crítica literária, né? Que ele cunhou mesmo o Hércules Negro, que é um dos fugitivos que se torna herói, porque ele se desgarra e fala: não, eu vou morrer com honra e vou atrasar o caminho. Vocês saem correndo, vão de uma vez, né? Achei e dá foiçada pra tudo que é lado, e a cabeça rolando, tipo um Dorak, né? Exatamente, lembra muito. Rolando e pega 10 sozinho, né? Então é uma batalha... imagina, né? Devia ser o mais forte do grupo ali. Aí vamos pensar na sacanagem que acontece, e não é à toa que o Vicente de Carvalho coloca o fim desse herói com um tiro. Então a gente tem ali um embate da modernidade rolando também, enquanto ele com toda a sua... um homem bravio, né? Forte, corajoso, com suas próprias mãos e lidando ali com o instrumento cortante, que é a foice, que é também um instrumento de trabalho. E até nesse narrativa eu quero contar aqui pro leitor de ouvido... faz um estrago. Que eu li o texto original num livro de 1917, no português arcaico. Então, é foice, é note, e tem alguns termos ali que, pela falta de, ou sobra de acento, ou troca de letras do nosso português do século ainda 19, né, de repente não saiu tão perfeito algumas palavras. Mas é porque realmente é muito intensa a narrativa, e eu acho que às vezes é melhor você imprimir a intensidade do que às vezes mudar um tom de sílaba, sabe? Sim, porque... no cinema já fala, né? Se faz 2 takes de alguma coisa, se um tá com a atuação bem feita e o outro tá desfocado, vá com o que tá com a atuação bem feita, né? Então você escolhe sempre o que tem a emoção ali incutida, né? Essa analogia me deixou mais tranquila. Eu ouvi umas 3 palavrinhas na escuta ali em que eu, né, de repente errei na pronúncia, mas é legal você falar isso porque eu acho que o leitor de ouvido ele também percebe, né? Você tá ali no calor da emoção, assim como no calor da batalha, né? E é muito bonito a forma como termina, porque esse cara realmente é um herói, porque daí o resto da tribo chega, né? Chega e fica salvo. Termina, o termo em inglês falam bittersweet, né? Aquele amargo com doce, assim, junto. Então tem esse final que não... nem agrada demais, nem é totalmente trágico, né? Ele fica ali nesse meio, assim, que é muito legal, é muito criativo terminar uma história assim. E permite contemplar uma experiência humana avassaladora, né? Porque o que esses cativos viveram, né? É algo assim que você tem que saber que isso aconteceu na história do Brasil. Isso é história real. Grupos como esse, retratado nesse poema épico tão lindamente, viveram de fato coisas assim, né? Então é muito importante a gente trazer à tona um episódio desse. Era chamado de Canaã dos Cativos, né? O Jabaquara. Legal. E acolheu de 2 a 20 mil pessoas durante esses 6 anos de funcionamento. Pessoas subtraídas da escravidão. Incrível, né? A história do Brasil. Jabaquara hoje é uma cidade relativamente pequena, em Santos. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre o nome do autor, vinha o bairro do Guarujá lá, que é Vicente de Carvalho. Então, homenagem a ele. Você quer entrar na vida do autor? Então, vamos falar da vida do Vicente de Carvalho. Pelo conto, ele era conhecido como o poeta dos mares, né? Também. Isso. Tinha ele escrevia muito, muito, muito sobre com o mar, assim, de planos de fundo sempre, né? Você comentou ali brevemente do café ali, da região de Santos. Eu também fiquei sabendo que ele era fazendeiro de café, né? Depois Até de muita eu coisa que anotei aconteceu toda a multiplicidade de papéis que o Vicente de Carvalho ocupou em toda a sua vida. Só vou dizer antes o ano que ele nasceu, pra gente levar a biografia na sequência. Então ele nasceu em Santos e morreu em Santos. Nasceu em 5 de abril de 1866, 22 anos antes da abolição da escravatura. Já era formado em Direito, inclusive, quando aconteceu isso no Brasil. 20 anos ele se formou em Direito. Aos 20, super cedo, né? Entrou na faculdade com 16.
Aos 20 estava formado, bacharel em Direito. E ele morreu em 1924, no mês de abril também. E também em Santos. Então, nessa trajetória, olha só, eu notei tudo que ele foi. Você bem disse, fazendeiro, realmente ele foi fazendeiro. Empresário, chefe de família, jornalista combativo, advogado, político, magistrado, que ele também atuou como juiz, né? Ele foi ministro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mais tarde, né? Mais tarde, Aqui tô falando tudo, né? Poeta e contista e... Tanana, ele era tio-avô da Maria Valéria Rezende, a minha amada. Então, a Maria Valéria Rezende, a grande escritora aí, nacional brasileira, com renome mundial, né? E sua best friend aí, e sua amiga de longa data já, quase, né? Vários anos que você conhece. Ela já entrevistou, e é uma escritora, tem acho que todos os livros dela aqui. Daqui a pouco vai começar a comprar de novo o livro, ter 2 cópias de cada um. Pra dar pros amigos de presente. E é muito interessante essa curiosidade, né? Inclusive, você escreveu sobre isso? Sim, que quando menina, ainda antes de ser alfabetizada, Maria Valéria Rezende decorava os versos do tio-avô, né? Do Vicente de Carvalho, pra eles fazerem os saraus, né? Então não tinha televisão, né? Nessa época as pessoas iam na casa umas das outras à noite pra... A literatura era o entretenimento. Isso. Né? Tinha essas leituras de poesia em grupos, justamente. Né? E era muito comum eles irem à casa dos familiares da Maria Valéria porque tinha uma tia paralítica que também era poeta. Absurdo, né? A literatura era o entretenimento. E daí é legal saber que, além de Fugindo ao Cativeiro, os preferidos do Vicente de Carvalho em toda a sua produção poética são ainda Palavras ao Mar, Cantigas Praianas, A Ternura do Mar, tudo com mar, né? Rosa, Rosa de Amor, Velho Tema, que eu fiquei... Será que eu faço Velho Tema ou Fugindo ao Cativeiro? Velho Tema ou Fugindo ao Cativeiro? Daí a gente acabou fazendo Fugindo ao Cativeiro e foi muito bom a escolha. E ainda Pequenino Morto, é um dos que ele gosta muito, que todos eles estão nesse livro, que é Poemas e Canções, né? Saiu em 1908 e tem um prefácio lindíssimo e extenso do Euclides da Cunha, que um escritor que admirava demais o Vicente de Carvalho. Então ele faz toda uma trajetória assim nesse prefácio. A edição que eu li já é a terceira, que é de 1917, né? E igual se permanece com esse prefácio de Euclides da Cunha, muito bonito de ler. Até eu separei um termo aqui que eu quero ler. Um termo? Dele. Um trecho. Um trecho. Tá bom. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Imensa desventura do africano abatido pelo traficante. Contrapusemos a rebentina do crioulo revoltado. Vicente de Carvalho agarrou, num lance magnífico, a única situação heróica e fugaz. Durando o que durou o relâmpago da foice coruscante, brandida por um Hércules negro de uma raça humilhada e sucumbida. Resumiu o poema, né? Muito bom. Lindo, né? Lindo demais. Muito legal. Você comentou ali a gente tava falando dele ser fazendeiro, né? E costura com o nosso episódio lá um pouco dos Brusundangas da Primeira República, porque ele virou fazendeiro depois que foi instalada a Primeira República. Então ele tinha o cargo no governo, né? E depois que houve esse desmembramento, ele meio que... tô saindo, vou morar no interior. Daí que ele virou fazendeiro. Né? Muito bem lembrado. Muito interessante. Interessantíssimo, nossa. E sobre ser praticamente um filme, é isso que você bem colocou, né? A gente enxerga ali os 3 atos, né? Caracterização de tempo e espaço, daí a gente tem esse alto, né? Tem essa batalha final e tem esse desfecho com essa... né? Doce amargo junto ali. Então... muito cinematográfico mesmo. Tá pronto o filme aí, quem quiser fazer, pega o roteiro e faz. Pode até usar a narração do leitura de ouvido, dar os créditos. Falando em créditos, trilha. Então... vamos dar os créditos para os nossos produtores executivos aqui do Leitura de Ouvido, as pessoas que colaboram com a gente lá no apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo. Então, se você quiser fazer parte desse financiamento coletivo e fazer parte da causa que a gente está trazendo, né? É bem importante a gente frisar que a gente traz essa forma descontraída de falar sobre literatura, essa forma mais acessível, né? Mas é por essa causa de levar a
literatura para as pessoas hoje na forma de podcast, que é tão acessada hoje, né? Que tudo tá virando podcast, parece. E tem mais, por amor à literatura e às histórias, a gente digere tudo para você. Então, todos esses termos técnicos, né? Toda essa circunstância que tá de pano de fundo nas escolas literárias, que às vezes entram de uma forma tão quadradinha na escola, aqui a gente traduz e faz ligações com a atualidade, né? Então, com certeza. A gente ama o que faz. Tem muita técnica por trás, mas tem um amor gigantesco segurando tudo isso. Isso é um podcast com... Eu tô me gavando aqui. Mas é um podcast com conteúdo. A gente tá vendo muito podcast, principalmente nacional, né? Que tá pegando a influência de Joe Rogan e esses podcasts gringos, assim, que gostam de fazer as polêmicas, né? Parece, tipo, equivalente ao Faustão e ao Luciano Huck, ao Ratinho do podcast. Então, é essa forma mais... Fofoca. Essa forma de criar polêmica e fazer você clicar no vídeo e você assistir. E às vezes você assiste, fica sabendo da polêmica e o seu QI continua o mesmo. Eu vou te falar que fazer um podcast na linha que a gente faz é um trabalho árduo. Às vezes eu me pego assim, puxa vida, mas a gente faz tanta coisa e tem X inscritos no canal. Então... X seguidores. Não é justo. Fulano que faz aquilo, tem tudo aquilo. Mas enfim, a gente... É difícil competir com esse gênero de podcast mais clickbait, né? Mas a gente tá aqui com você, que está nos ouvindo até agora, e a gente pede aí a sua colaboração para nos ajudar a crescer ainda mais, compartilhando com amigos. Passando para as pessoas que gostam de literatura, que gostam de evoluir intelectualmente como você. E graças aos nossos apoiadores, pronto, fechamos parênteses, vamos voltar. Só quero dizer que fazendo podcast assim, a gente está fugindo ao cativeiro. Gostou da associação? Boa associação, tem o prêmio Associação do Dia. Os nossos apoiadores, então, chegamos, enfim, neles. Nossos produtores executivos são eles: Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Kênia Garcia Bento Torquato, Letícia Lemos Grit, Lilian Renert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Rico da Luz, Silvio Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado, vocês, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores e nos colaborar com alguns pilas do seu bolso, aí entra em apoia.se/leitura de ouvido, que você pode colaborar desde R$5 até onde você alcançar. E vamos então comer o sushi, que eu vi a moto buzinando. Vamos. Que já chegou. E você, até a próxima leitura.